Bem, voltando para o segundo bloco do programa Sobriedade Sim, estamos ouvindo um pouco a história do Marcos Campos, que desde os 14 anos, como músico, começou a ter contato com um mundo que levava ao uso de bebida alcoólica, drogas. Ele falava um pouco da sua trajetória até que deixou a sua noiva esperando na igreja há algum tempo no dia do casamento. E a Marli se dispôs a vir conosco. Obrigado por você ter vindo aqui, aceito também o convite, né? Mas fala um pouquinho como é que você enxergava essa história que o Marcos estava contando, né? Você como ligada a ele, acompanhando, e essa ansiedade, inclusive, pelo casamento. Você acreditava que ele podia sair dessa ou não? Eu acreditava. No fundo, tinha uma esperança que me motivava, que me levava a permanecer. Então era sofrimento, era lágrima, era muita luta, tinha os momentos de queda, de desânimo. Humanamente, quantas vezes eu me peguei dizendo, não tem jeito. Mas tinha uma força espiritual que já me regia, porque eu já tinha tido um encontro com Deus, né? Então eu já tinha tido uma experiência com Deus, e então era essa experiência com Deus, esse amor com Deus que me fazia, que me levava, que me impulsionava para frente e me dava essa esperança de que tinha jeito, de que era possível, mas que precisava de uma insistência, de uma paciência, de muita oração, de muito perdão, todos os dias do perdão. Não é fácil. No Irineu, Você vê que você trata de uma menina cristã, ela tem o crucifixo no peito, bonito, né? E eu vi que ele está segurando o outro na mão, né? É meu terço, meu companheiro. Terço, companheiro. Então a espiritualidade faz com que a gente tenha fé. E para mim, a dimensão mais importante e significativa da fé consiste em crer que as pessoas podem mudar para melhor, né? Olha, a educação toda é pautada sobre esse princípio. Eu acredito que essa pessoa pode melhorar e que Deus me colocou no caminho dessa pessoa para ser instrumento, né? Porque tem muitas moças nessa sua situação. Foi até bom tocar nesse assunto, viu? sem dúvida, sem Então dúvida. ele está atravessando a primeira fase sua, não essa segunda bonita agora. Que você até pode depois dar uma palavra assim de estímulo para quem está enfrentando essa situação, né? Agora você vê o marido aí, forte, bonito, gordinho até, né? Até demais. Até demais. Mas, Eliana, até é interessante um pouco, porque parece que a história da Marli e do Marcos foge um pouco daquele modelo convencional onde a mulher também se torna doente, codependente, né? Talvez essa fé e essa crença dela tenha sido algo que evitou que ela também entrasse na loucura e na doença do Marcos? Eu acho que sim, né? E também nessa história deles, eu me pergunto, ela era tão novinha, né? 18 anos, quer dizer, ele já bebia desde os 14 e ela mesmo assim, né, resolveu casar, porque muita gente quando vê a dependência fala, não, eu não vou, mas ela tinha essa fé, essa confiança que nós mulheres temos também, né? Eu acho que isso é bem uma coisa de mulher, de ter confiança e ter fé e buscar realmente em Deus, né, para que essas coisas de vício, de comportamentos diferentes possam ser mudados. Então eu vejo que é bem por aí. Ela já acho que casou com essa certeza, né? Que bom. Nós vamos conseguir. E aí, Marcos, já casado, você continuou por quanto tempo mais essa sua vida? Nós somos, eu costumo dizer nas pregações, onde, né, nos shows onde nós vamos, eu costumo dizer que nós somos casados 18 anos, mas ela é casada comigo 18 anos, eu sou há 8 anos casado com ela. Vivi 10 anos da minha vida perdido de casamento. E começou assim quando o Espírito Santo entrou na minha vida, que entrou mesmo uma trombada assim, que ao invés de eu ficar chapado com álcool, com bebida, eu chapei no Espírito Santo, né? Porque foi numa tarde assim que ele me pegou mesmo e eu comecei a chorar desesperadamente, eu não sabia de onde vinha o choro, de soluçar mesmo, de soluçar, e eu que nunca me via com a camiseta escrito Jesus, nunca me via com um crucifixo no pescoço, um terço muito menos, né? Porque eu tenho uma outra história também de Nossa Senhora que não vem aqui, que eu também não aceitava Nossa Senhora, então eu vivi uma vida de resistência contra a vida de fé, a vida cristã.
E você imagina um cara que tinha vergonha de andar com a camiseta de Jesus Cristo, com uma cruz no pescoço, com um terço, né? Hoje prega para nações o amor de Jesus, hoje prega a conversão verdadeira. Agora, esse momento que você fala, que você sentiu essa força do Espírito, como é que ele se deu? Teve algum fato específico? Onde é que você estava? Estava em casa? Como é que... O que vai dar o ponto final mesmo, chavear a história, é o lado da Marli, ela que conta essa história. Que eu me lembro que naquela semana ela começou a se trancar no quarto com meu filho Matheus. Na época ele tinha 5 anos. 7 anos. 7 anos na época. E hoje vocês têm 3 filhos? Hoje nós temos 3 filhos. O Matheus com 15 anos, a Nicole com 5 e o Felipe com 2 anos e 3 meses. E eu me lembro que eu via ela no quarto ali rezando, e eu ouvia ela rezando, e aquilo me incomodava, porque o homem, quando ele é do mundo, ele se incomoda. E quando ela saía para os encontros da igreja, eu dizia para ela assim, se você for, que você voltar, a tua roupa está na rua. Mas mentira, mentira. Nunca o marido vai fazer isso. Ele nunca faz isso. Porque o poder de Deus é maior sobre a casa. A palavra diz, uma mulher edifica o homem. Uma sábia mulher edifica o homem, né? E elas trancadas ali no quarto com meu filho orando, eu vi esse fato por 5 noites. Por 5 noites. E quando chegou no 6º dia, eu falei para ela, você estava orando para mim? Ela falou, eu estava. Eu disse para ela assim, então acho que funcionou porque eu não estou aguentando. Aí começava a chorar, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Aquilo eu chorava, soluçava, chorava, soluçava. Eu já não aguentava mais ouvir aquelas músicas do mundo. Eu queria só ouvir as músicas da igreja. Coisa que quando ela colocava, eu tirava. Então, foi algo assim bem, sabe, impactante mesmo. E Marli, nesses momentos que você se fechava com seu filho, Matheus, quantos anos ele tinha e como é que ele percebia essa situação? Na verdade, o meu filho, desde o nascimento dele, ele foi o meu companheiro, né? A gente já vivia essa vida, eu ia para a igreja, eu ia para as vigílias, eu ia para as adorações, e quando eu saía para ir para a igreja, ele saía para ir para as baladas, para os shows, para tantas coisas. Então, o meu filho era meu companheiro desde que nasceu. Então, o meu filho aprendeu a rezar, o meu filho aprendeu a caminhar comigo, aprendeu desde cedo como era a minha vida de serviço na igreja. Então, ele assim, com 2 aninhos, 3 aninhos, ele já fazia oração, ajoelhado comigo, e ele pedia, papai do céu, cura meu papai. E quando eu chorava, ele chorava comigo. E o meu filho, assim, me surpreendeu muito com 3... Não, nessa época ele tinha 5 aninhos. E nós estávamos rezando uma noite. E eu estava chorando muito, muito, que aquela semana tinha sido muito difícil. Ele tinha... Porque esse homem, quando ele bebia, ele chegava em casa, ele queria matar a gente. Ele era violento? Sim, muito. Essa cara de anjo que ele tem, que hoje, na verdade, não era nada disso, né? Então, quantas vezes eu tive que pôr o meu filho para ir para casa de vizinhos, para ele não presenciar, e eu tive que ficar ali em oração, e ele ameaçando colocar fogo na casa, e eu ali de joelhos, dentro de banheiro trancada, com medo, mas ali orando, né? E o meu filho acompanhou muita coisa, então o meu filho chorava junto comigo, não tinha como eu esconder isso dele. E ele chorava, ele me abraçava e ele falava, mamãe, não chora, o papai vai sarar. Que coisa Então era assim que ele falava. E ele era a minha motivação. Então quando eu via o meu filho chorando, sofrendo, e quando eu falava, eu não suporto mais, eu vou me separar, ele chorava desesperadamente. Então, nós vamos... fantástico, depois a gente vai continuar, porque o tempo passa muito rapidamente, né? Mas para a gente ver essa mudança de vida, essa virada e como é que está sendo hoje a sua vida em sobriedade, com essa família maravilhosa. E nós queremos ouvir você também mostrar esse seu dom de música um pouquinho. Fique um pouquinho e já voltamos. Um abraço.